Esse aí é o casaqueto Enjoy. Essa peça sob medida, super fofa, que eu mesma criei. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazê-la. Então vamos lá para a lista de materiais? Eu usei esse fio aí, o fio Enjoy. Para o meu tamanho, equivalente a um tamanho PP, foram 4 novelos. Usei também fita métrica, agulha de 6 milímetros, agulha de tapeceiro, tesoura e marcadores. Bom, para fazer o casaqueto, o primeiro passo é descobrir qual sua maior medida a partir do abdômen, tá? Você pode tirar a sua medida do abdômen dessa maneira, ou do busto, se for, no caso, o seu busto, a sua maior medida, ou, quem sabe, né, dos ombros, tá? Essa é a minha maior medida. Então, no meu caso, eu vou utilizar essa que é a minha maior medida. Bom, o primeiro passo é tecer as nossas costas, tá? Para tecer as minhas costas, eu utilizei a minha medida de 96 centímetros e dividi por 2, tá? Eu precisava, então, de uma peça com uma largura de 48. Mas, na verdade, eu vou mostrar a vocês aqui. Ele ficou aqui com uma medida de 44 centímetros, ok? Ó. E aí eu fiz ele um pouco menor do que a minha medida. A minha medida é 48, tá? Eu fiz 44 sabendo que ele vai ceder, tá vendo, ó? Facilmente esse casaqueto vai chegar à minha medida de 48, ok? Então eu utilizei essa técnica tanto para minha largura, tá? Quanto para minha altura do casaqueto, ok? Percebam, ó, que ele foi tecido todo na vertical, então essa quantidade de pontos correntes aqui é que vai definir a minha altura, ok? Isso vai funcionar para todo o casaqueto. Eu fiquei aqui com uma altura de 34 centímetros, tá? Eu fiz ele um pouquinho mais curto que a primeira versão e sei que facilmente ele vai crescer aqui mais 3 ou 4 centímetros. Beleza? Então, essa aí foi a estratégia, né, que eu usei para tecer todo o meu casaqueto, tá? Eu fiz aí de 3 a 4 centímetros menos do que o tamanho que eu preciso. Bom, então vamos lá, porque agora eu vou mostrar a vocês como eu teci, tá? Que ponto eu utilizei para fazer toda essa peça. Bom, para dar início à nossa peça, tá? Eu vou fazer aqui uma quantidade de pontos correntes equivalente à altura da minha peça, tá? Porque essa peça vai ser trabalhada toda na vertical, tá? O que isso quer dizer? Que toda a extensão que a gente fizer de pontos correntes vai ser utilizada na altura dela, desse jeito assim, ok? Aqui no caso, tá, do meu casaqueto, eu vou tecer uma quantidade equivalente ao tamanho PP. Eu vou tecer aqui 36 pontos, 36 pontos correntes. Vou adiantar e volto. Bom, eu já terminei, fiz aqui os meus 36 pontos, tá? E antes de iniciar, eu queria dar uma dica a vocês, tá? Eu sei que a gente normalmente mede, né, os pontos correntes para poder saber a altura, né, e quando a gente deve parar de fazer os pontos. Mas uma dica que eu dou é, mesmo medindo, né, fazendo essa medida para ter uma noção média, façam pontos correntes a mais, ok? Façam aí pelo menos 4, 5 pontos correntes a mais, porque depois é mais fácil a gente desmanchar por aqui, ó, se sobrar ponto corrente, beleza? O meu, no meu caso, eu não vou precisar, porque já fiz o outro casaqueto antes, né? Então, eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, 36, beleza? Eu fiz 36 pontos, mas, na verdade, vou trabalhar com 34 pontos. Então, eu vou pular esses 3 primeiros pontos, tá? Vou vir aqui no meu quarto, na parte de trás, ó, nessa voltinha aqui. Vou primeiro laçar aqui, né? Ó, vou laçar desse jeito, e aí vou pular os meus 3 primeiros, 1, 2, 3, venho no quarto, aqui atrás, insiro a agulha, laço, puxo, laço de novo e puxo tudo de uma vez. Beleza? Assim eu fiquei com 2 pontos, tá? 2 pontos, pontos meio altos.
E aí, a partir de agora, eu vou trabalhar pontos meio altos, pegando sempre nessa alcinha de trás, beleza? Então, vou fazer sempre pontos meio altos, um sobre cada um de base. No meu caso, 34 pontos meio altos. Eu vou adiantar os meus e volto no final. Bom, tô chegando aqui no final e falta um ponto aqui ainda, tá? Ó. Mas aqui, no caso de vocês, se eu tivesse mais correntes sobrando e vocês já tivessem chegado na medida ideal, é só desfazer esse nozinho aqui, tá? E aí vocês conseguem desfazer os pontos correntes que sobrarem, tá? No meu caso eu não vou precisar, porque eu já tenho a medida, né? Já é o meu segundo casaqueto, então eu faço aqui o meu último ponto. E eu vou fazer carreiras indo e voltando de pontos meio altos. E aí, então, eu vou alcançar a largura, né, da minha peça. Eu faço aqui 2 pontos correntes, beleza? Viro o meu trabalho. Laço, né, o fio desse jeito. E aí, ó, eu vou vir aqui no meu segundo ponto de base. Então, essas 2 correntes vão ser o meu primeiro ponto, ok? Então, se você tiver dificuldade para contar, para enxergar o primeiro ponto, você pode contar 1, 2, 3, e aí você vai fazer sempre no quarto ponto, beleza? Sempre aqui nesse quarto ponto, tá? E aí, de repente, fica mais fácil para você enxergar. Mas esse vai ser o nosso primeiro ponto, ok? Então, conto 1, 2, 3, 4, venho aqui no quarto e vou fazer um ponto meio alto, pegando só nessa alça de trás, tá? Só nessa parte de trás, ó, não vou pegar nas duas. Eu vou pegar somente nessa alça de trás do meu ponto de base, tá? Então, pego aqui, laço o fio lá atrás, laço de novo e puxo tudo de uma vez, ok? Fiquei com 2 pontos nessa segunda carreira. Laço meu fio e venho aqui no próximo ponto, apenas na alça de trás e faço meio ponto alto. Assim eu vou fazer por todo o percurso, pegando somente na alça de trás até chegar ao meu último ponto de base, tá? Eu vou adiantar o meu e volto no final. Bom, chegando aqui nos meus últimos pontos, tá? Aproximei um pouco mais a câmera. E aí, eu vou fazer aqui os 2 últimos com vocês, tá? Então, venho aqui no meu último, faço o ponto meio alto. E aqui, o meu último, percebam que são aqueles 2 pontos correntes, ó, que eu subi lá no início, tá vendo? 1, 2. Aqui nesse ponto, a gente vai fazer, ó, na segunda corrente, tá? Então, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, nessa segunda corrente. Na segunda corrente, pegando só na alça de trás, tá? Então, 1, 2, venho aqui nessa alcinha de trás, ó, laço o fio lá atrás, puxo, laço de novo e puxo tudo de uma vez, ok? Então, vou fazer assim em todas as carreiras, tá? Ó, e veja que ele fica retinho, tá bom? Sempre contem os pontos, claro, tá? Mas lembre-se sempre que você vai fazer o último ponto nesses 2 pontos correntes iniciais aqui, ó. Tá vendo? Subi 2 pontos correntes, virei o meu trabalho, sei que ele já é o meu primeiro ponto, tá? Já lacei o meu fio, e aí eu conto 1, tá? 1, 2, 3, venho aqui no meu quarto ponto, pegando somente na alça de trás, puxo o fio, laço e puxo tudo de uma vez, beleza? E assim eu vou fazer, ó, novamente, pontos meio altos, pegando somente na alça de trás, por todo o percurso, até chegar ao final dessa carreira, aonde eu vou subir 2 pontos correntes e iniciar a próxima carreira, ok? Vamos fazer isso indo e vindo até atingir a largura necessária para nossa peça, tá? Eu vou fazendo pontos meio altos, indo e voltando até atingir a largura que eu preciso do meu retângulo, tá? Eu vou fazer, vou adiantar todo o meu trabalho e volto para passar para vocês a próxima etapa.
E essa é a nossa parte da frente do casaquito, ok? Eu teci ele da mesma maneira, tá vendo? Desse jeito, na vertical. E aí eu vou fazê-lo em duas partes, tá? Porque meu casaquito é aberto. Eu vou passar as medidas primeiramente. Aqui eu fiquei com a altura menor de 31, uma largura de 22 e a altura maior de 34, ok? E agora, então, eu vou mostrar como eu teci essa parte da frente. Eu vou fazer a segunda parte com vocês, tá? A primeira é essa aqui, tá? Eu fiz ela exatamente com a parte de trás, com a mesma altura. Afinal, a altura da parte de trás e da parte da frente é a mesma, tá? Então, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos, trabalhando indo e voltando. No meu caso, 34 pontos indo, 34 pontos voltando. O total da minha parte da frente, o total de carreiras da minha parte da frente é de 13 carreiras. E as 10 primeiras carreiras eu fiz exatamente com a mesma quantidade de pontos. Eu vou adiantar e volto para mostrar um detalhe. Bom, eu cheguei aqui, tá? Já adiantei minhas 10 carreiras. Estou aqui na 11ª, ok? Essa aqui é minha 11ª. Eu fiz ela quase toda, tá? E aqui no final, ó, a gente vai fazer um decréscimo de ponto, tá? Não é uma diminuição, é um decréscimo mesmo, tá? O que que vai acontecer? Eu vou tecer aqui os pontos e quando chegar ali no meu último ponto, eu não vou fazê-lo, ok? Então, quando chegar aqui, ó, nesse ponto, nessas duas correntes, eu não vou fazer ponto em cima dela, tá? Então, faço aqui, ó, meu penúltimo, que vai ser o meu último também dessa carreira, tá? Então, agora eu vou virar o meu trabalho, tá? Desse jeito, sem fazer ponto corrente nem nada, ok? E aí eu vou fazer em seguida outro decréscimo de pontos, tá? Então, esses dois primeiros pontos aqui eu não vou fazê-los, tá? Pulei esse aqui, que são pontos correntes. E agora aqui, ó, nessa carreira eu não fiz ponto corrente para virar, ok? E agora eu vou vir direto aqui, ó, dentro do ponto, vou puxar meu fio lá atrás, desse jeito. E vou fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui também no próximo, ó, vou dentro do ponto, ok? Dentro dele todo e faço outro ponto baixíssimo. Então, eu fiz 2 pontos baixíssimos, porque eu não fiz aqueles 2 primeiros pontos. E aí, venho aqui no terceiro, também faço outro ponto baixíssimo, tá? E a partir de agora, nós vamos subir aqui o nosso primeiro ponto. Então, fiz 2 pontos, deixei 2 pontos sem fazer. E dentro do terceiro, eu faço 2 pontos correntes, que vai ser o meu primeiro ponto da carreira seguinte. E aí, eu já volto aqui, ó, pegando na alça de trás e fazendo pontos meio altos. Percebam que eu decresci 2 pontos nessa carreira, tá? Eu não fiz esses 2 primeiros, apenas. O terceiro eu fiz em pontos correntes. E aí, ó, virei aqui do avesso, ele fica desse jeito, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Quando a gente juntar com a outra peça, ó, deixa eu colocar aqui do ladinho. Quando a gente juntar aqui com a outra peça, ele vai formar essa gola, tá? Essa é a intenção, é formar essa gola, ok? Então, agora eu vou terminar essa carreira aqui, fazendo toda em pontos meio altos até o final. E vou voltar fazendo também mais uma carreira em pontos meio altos, tá? 2 carreiras com a mesma quantidade de pontos para a gente poder terminar essa parte da frente. Bom, eu já finalizei aqui aquela carreira, tá? Que a gente começou juntos. E aí, vou mostrar a vocês aqui, ó. Eu vou fazer mais uma carreira como essa, tá? Eu vou fazer mais uma carreira voltando até esse ponto corrente aqui, tá? Então, eu vou voltar e vou fazer até aqui mais uma carreira, beleza? E aí, eu vou ficar com 2 carreiras iguais, tá? Essas 2 aqui são iguais, ok? Então, eu vou adiantar e a minha parte da frente estará pronta, beleza?
E se o seu casaqueto for de um tamanho diferente, não tem problema, faça o decréscimo nas 3 últimas carreiras. Bom, essa aqui é a nossa manga, ok? Nada mais é que um outro retângulo, tá? Sendo que para fazer esse retângulo, eu alterei a quantidade inicial de pontos correntes, eu alterei a quantidade de pontos, ok? Eu trabalhei aqui 44 pontos indo, 44 pontos voltando. Eu fiz isso por 17 carreiras. Eu vou mostrar para vocês aqui a medida que eu fiquei, tá? Eu fiquei aqui com uma medida de 46 centímetros, de largura, tá? Essa medida, foi feita, baseada numa medida de 50, tá? Que eu acredito que é a medida ideal para minha manga, tá? Então eu fiz 46 contando, né, que ela vai esticar aí cerca de 4 centímetros, tá? Aliás, eu acredito que essa medida de comprimento seja uma medida padrão aí para todos os tamanhos, tá? Mas vale vocês, conferirem aí com as medidas de vocês. Já aqui na minha altura, ó, eu fiz uma altura de 28 centímetros, ok? Também contando aí que ela vai esticar mais cerca de 4 até de repente 5 centímetros. Um fator importante a se considerar, tá, para a altura aqui da sua manga, é o quanto você vai precisar de cava, tá? Aqui eu vou precisar de uma cava de pelo menos 20 centímetros, tá? Então eu medi aqui, eu tenho cerca de 14 a 15, o que me dá aí uma margem de esticar e chegar até os 20 centímetros de cava que eu preciso. Uma dica para você saber o tamanho de cava é medir uma peça, uma blusa que você já tenha, ok? Então, essa é a nossa manga e é assim que vai funcionar. A gente vai dobrar ela ao meio, beleza? Aqui a gente faz a costura lá no casaqueto, tá? Ó, desse jeito, aonde a gente depois vai entrar, ó, com o braço aqui, tá? E aí, para fazer o fechamento, a gente vai fazer a costura por cima. Aqui por cima, a gente vai fechar toda essa parte aqui, de uma ponta até a outra. Bom, virada a nossa peça, tá? Nós vamos iniciar a costura. Para fazer a costura, ó, eu não faço ponto corrente nem nada, ok? Eu vou direto aqui, ó, pegar essa alça de trás do meu primeiro ponto, ó. Eu pego somente a alcinha de trás desse lado, e aí eu venho aqui desse outro lado, ó, e pego também a alça de trás, ó, desse jeito assim. Depois de inserir a agulha lá atrás, eu puxo o fio, laço e puxo tudo de uma vez, fazendo um ponto baixíssimo, beleza? Bom, de novo eu venho aqui no próximo, pego a alça de trás, venho no outro, lá do outro lado, puxo o fio para dentro e puxo tudo de uma vez. Eu vou fazer isso ponto a ponto, pegando somente nas 2 alças de trás de cada ponto. Dessa maneira, a gente vai ter uma costura perfeita lá do outro lado, tá? Praticamente imperceptível. A única coisa importante é não apertar o fio, tá? A costura vai ser feita por todo o casaqueto, no avesso, na parte do avesso, na parte que vai ficar para dentro do casaqueto. Na manga, da mesma maneira. Bom, eu voltei aqui para mostrar a vocês a minha manga prontinha, ó, já tá costurada, já cortei inclusive o fio, tá? E a gente, vou virar aqui o lado certo para mostrar a vocês como ficou a costura, tá? Ó, ficou desse jeito aqui, tá? Ficou quase imperceptível, ok? Ó, aqui a costura, vai ser meu lado avesso e aqui o meu lado certo. Bom, com a nossa manga pronta, nós precisamos de 2 como essa, né, claro. Com as nossas mangas prontas, nós vamos para a próxima etapa do casaquito. Bora lá. Bom, peças principais prontas, o próximo passo é a costura delas, tá? A união delas. Aqui tá as minhas costas, ó, esse aqui vai ser meu lado avesso, porque tem esses arremates, ó. E aí o avesso eu vou deixar para trás, tá? Eu vou deixar ele virado, para fora, tá? Então essas minhas costas, aqui eu tenho as minhas 2 partes da frente, beleza?
Tem uma aqui, a outra bom, deixa eu ver qual vai ficar do lado esquerdo. Bom, essa aqui, ó, que eu tenho um arremate, eu vou deixar para fora aqui, tá, ó. E essa aqui, ó, essa aqui vai ser a do meu lado direito. O nosso avesso, então, fica para o lado de fora, que é também onde a gente vai fazer a união das peças, tá? A costura dessas peças. E agora eu vou mostrar como eu fiz a costura, tá? Aqui primeiro, de tudo, eu vou costurar os meus ombros, tá? Então, aqui nos meus ombros, ó, eu vou contar a quantidade de carreiras, tá? No meu caso aqui foram 10 antes do primeiro decréscimo, então eu vou costurar essas 10 carreiras aqui, tá? Antes da carreira de decréscimo. A carreira de decréscimo, ó, a partir dela eu não costuro. As 3 últimas eu não costuro, ok? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Aqui, ó, nós vamos fazer as nossas mangas, tá? Vamos definir aqui a nossa cava. Deixa eu pegar aqui a fita, vou pegar a manga também, tá? Ó. E aqui, ó, que eu falei para vocês, eu esticando, tá, a minha manga, ó, eu consigo chegar lá até os meus 19, ó, 19 centímetros, ok? Na verdade, eu consegui só até 19, tudo bem, vai me servir também, tá? E aí eu vou vir aqui agora com a minha fita métrica e vou medir 19, tá? Que é o máximo que eu consigo esticar e costurar as minhas mangas. Então, esse pedaço aqui, ó, eu sei que vai entrar, né, a minha manga, desse jeito assim. Bom, dito isso, eu vou pegar os meus marcadores, tá? E eu vou demarcar onde eu vou passar a costura. Essa parte eu adiantei um pouco o vídeo, tá? Ó, aqui eu medi as minhas mangas, 19 centímetros, inseri o marcador e aí eu contei a quantidade de pontos que eu tenho nesse espaço, 19 centímetros. Tendo a quantidade de pontos, eu conto lá do outro lado e aí marco junto desse jeito, ok? Assim eu tenho, ó, o buraco para minha manga. Aqui embaixo eu sei que vou precisar costurar. Bom, feitas as minhas marcações, tá? Eu vou pegar o fio lá do novelo e vou iniciar a minha costura, ok? Então, eu vou vir aqui no meu primeiro marcador do ombro, vou inserir a agulha, vou inserir aqui na altura do meu 10º ponto, insiro de um lado, insiro do outro, laço o fio lá atrás e puxo todo de uma vez, ok? Eu vou fazer essa costura aqui toda em pontos baixíssimos, tá? Pegando ambas as partes aqui do ombro. A costura, ela é opcional, tá? Lembrando que você pode fazer com agulha de tapeceiro, você pode fazer até mesmo com a agulha de crochê, utilizando outro ponto, talvez um ponto baixo, tá? Eu aqui utilizei pontos baixíssimos para costurar os ombros e também as laterais, tá? Fiz aí até o final do meu ombro, e aí só cortar o fio, puxar o fio todo para dentro e aí ficou desse jeito, beleza? Agora eu vou fazer a lateral, ó, eu vou fazer toda essa lateral aqui que foi demarcada. Para fazer a lateral, eu utilizei também pontos baixíssimos, tá? Só que dessa vez pegando naquele mesmo esquema das mangas, tá? Eu vou pegar as alças de trás de cada ponto para poder causar então aquele efeito quando a peça estiver no lado certo, ok? Então eu pego lá as duas alças de trás, uma de cada lado, e vou fazendo pontos baixíssimos até o final. Chegando no final, tá? Ó, ficou desse jeito. Aí é só fazer exatamente a mesma coisa, cortar o fio, puxar o fio todo para dentro e eu tenho costurado esse lado esquerdo. Ficou desse jeitinho aí que vocês podem ver. E o próximo passo é costurar as nossas mangas, tá? Então, ó, primeiro eu vou passar o marcador unindo aqui aonde eu devo costurar, tá? Uma coisa importante, tá? Eu não me atentei na hora de gravar o vídeo, mas a costura das mangas a gente deve colocá-la para baixo, na direção da axila, ok? Eu coloquei ao contrário aí no vídeo. Mas é só posicionar lá para baixo, tá? E aí a gente já vai, ó, alfineta esticando
Coloco aqui na direção do meio também, ó, de todos os lados. E isso vai facilitar na hora da nossa costura. A gente pega lá o fio do novelo, laça na agulha e já pode iniciar fazendo ponto a ponto, pontos baixíssimos ou pontos baixos, tá? Em pontos baixos ficou muito bom. Ou também com agulha de tapeceiro. Terminada a costura dos braços, eu vou fazer a minha gola, tá? Eu fiz aqui carreiras de meio ponto alto, indo e voltando também. E aí, ó, eu fiz aqui uma gola de 40 por 5 centímetros, tá? Quase aí 5 centímetros. A gente fez ela por último justamente para poder fazer a sob medida, tá? Para fazê-la sob medida lá para a gola do nosso casaqueto. Então, ela só vai entrar depois do casaqueto costurado. Bom, para fazer essa gola, eu utilizei 5 pontos meio altos, 5 meios pontos altos indo, 5 meios pontos altos voltando, ok? Feita a nossa gola, nós vamos pegar o nosso casaqueto já costurado. Casaqueto já do lado certo, tá? Ele já tá do lado certo. E aqui eu tenho a minha gola, tá? Ó, aonde eu vou costurar desse jeito essa golinha aqui, ó, tá? Então, essa gola, ela vai entrar exatamente aqui, tá? E esse fio aqui, ó, eu vou cortar ele bem grandão, tá? Que é pra poder dar pra eu fazer a costura. Então, eu vou cortar ele aqui com uma boa sobra. Agora, eu vou passar os marcadores, tá? Vou posicionar com os marcadores a minha gola. Uma dica que eu dou é pra deixar, ó, essa parte aqui que tem o fio maior pra pregar no final. Então, a gente começa por essa parte aqui, tá? Porque se precisar desfazer ou acrescentar uma ou outra carreira, a gente consegue fazer com aquela sobra de fio, beleza? Eu adiantei um pouco o vídeo aí nessa parte, mas é importante vocês, na hora de fazerem, né, a colocação, de posicionarem aí com o marcador, posicionar essa listrinha aí, ó, desse ponto na direção do casaqueto, na direção da gola, tá? Para quando a gente fizer a costura, parecer que é uma continuação, ficar um acabamento bonito, beleza? Eu vou adiantar aqui e volto para mostrar como eu fiz a costura dessa gola. Bom, alfinetado todo o meu casaqueto, eu vou utilizar essa agulha aqui de tapeceiro para fazer a costura, ok? Então, eu vou passar o meu fio aqui e vou fazer a costura como uma costura tradicional, tá? Pregando a gola no corpo do meu casaqueto. Eu vou adiantar novamente o vídeo, mas aí na hora da costura é importante o capricho de vocês, tá? Para poder fazer com que essa costura fique imperceptível, tá? Unindo aí ponto a ponto com todo o capricho que vocês puderem, ok? Então, eu fui fazendo isso até o final. E aí, depois disso, o nosso casaqueto tá pronto. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma esse conteúdo foi útil para você. Então, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Deixe também o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Tudo isso ajuda o canal a crescer, faz com que o conteúdo chegue para mais pessoas e com que eu traga coisas novas por aqui.